Bem, pessoal, vamos prosseguir o nosso curso completo de raciocínio lógico, continuar aqui com o estudo dos conectivos. Nessa aula nós vamos estudar o mais importante de todos. Bem, não diria o mais importante, mas diria o mais cobrado em provas. Então você tem que atentar muito para o uso do conectivo se, até porque ele tem várias formas de ser representado e também as provas gostam de cobrá-lo das mais variadas formas possíveis. Então vamos lá. Então seja a sentença: se Pedro estudar, então ele será aprovado. Então observa que nessa frase nós temos duas proposições. A primeira que diz: Pedro estuda. Representamos pela letra P, e a segunda que diz que ele foi aprovado, ou ele será aprovado, representado pela letra Q. Quando você for transformar as proposições em letras, você pode trocar o tempo verbal de acordo com o que você está trabalhando. Então, veja, eu tenho Pedro estuda e ele foi aprovado. Observe o seguinte, que essas duas proposições estão interligadas pelo uso do conectivo se, então, que na verdade são os conectivos que dão sentido, né, a essa frase. Portanto, nós podemos representar simbolicamente pela seta. Então, a condicional você representa pela seta. Quando você olha algo desse tipo, então você lê assim, ó, P, então que, ou se P, então que. Então, dessa forma que nós lemos. Então, nós temos a frase, ó, se Pedro estudar, então ele será aprovado. Olha, observa que a condição obrigatória é que ele estude. Então, passa a ser o quê? Uma obrigatoriedade, né? O que é obrigatório é que ele estuda. E qual é a consequência disso? Que ele vai ser aprovado. Então, entenda isso para que você possa entender a tabela verdade do se. Então, vamos responder a seguinte pergunta. Qual é a única maneira de essa proposição estar incorreta? Ou seja, qual é a única forma que faz essa proposição ter resultado lógico falso? A resposta é o seguinte: se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Então, na condicional, você só vai ter valor lógico falso se a primeira parte tiver valor lógico verdadeiro e a segunda tiver valor lógico, porque a única obrigação que tem é que ele estude. Aliás, a única coisa que eu posso garantir é que se ele estudar, ele vai ser aprovado. Então, se Pedro estudar, obrigatoriamente, ele vai ser aprovado. Então, se isso aqui for verdadeiro, isso aqui for falso, isso aqui vai ter como resultado lógico falso. Então, ou seja, se é verdade que Pedro estudou, então, necessariamente, é verdade que ele será aprovado, ok? Então, atente para isso. Na condicional, a única vez em que ela vai ter valor lógico falso é se a primeira parte da condicional, aqui no caso Pedro estuda, for verdadeira e a segunda parte for falsa. É o único caso em que nós vamos ter valor lógico verdadeiro. Então, nós temos ainda, ó, se Pedro estudar, então ele será aprovado. Ó, verdadeiro, falso. Então, se isso aqui acontecer, se você estiver estudando um problema, qualquer coisa, se considerarmos que Pedro estudou, então ele será aprovado. Se você disser que é falso, essa proposição vai ter como resultado lógico falso. Então, se alguém disser que é verdade, que Pedro estudou, e que é falso que ele for aprovado, então esse conjunto todo estará falso. Nunca esqueça disso. A condicional só vai ter valor lógico falso se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Concluímos, portanto, que o fato de Pedro ter estudado é condição suficiente, ou seja, basta isso para que se torne um resultado necessário que ele seja aprovado. De novo, o fato de Pedro ter estudado, ele é condição suficiente, quer dizer, basta só isso para que ele seja aprovado. Então, uma condição suficiente, ela gera um resultado necessário. Se eu tenho uma condição suficiente, vai gerar para nós um resultado necessário. Se alguém disser que Pedro e a praia é condição suficiente
para Maria ir ao cinema, então nós poderemos reescrever essa sentença usando o formato da condicional. Gente, atente bem para essa frase aqui, ó. Uma condição suficiente gera um resultado necessário. Analisa a seguinte frase. Pedro ir à praia é condição suficiente para Maria ir ao cinema. Isso aí você pode reescrever da seguinte frase. Se Pedro for à praia, então Maria vai ao cinema. Então eu posso usar essa forma e dizer da seguinte forma. Pedro ir à praia é condição suficiente para Maria ir ao cinema. E essas duas frases, elas são logicamente equivalentes. Posso ir mais além e dizer o seguinte. Maria ir ao cinema é condição necessária para que Pedro vá à praia. Também poderemos traduzir isso dessa forma. Então, Maria ir ao cinema é condição necessária para que Pedro vá à praia é igual, se Pedro for à praia, então Maria vai ao cinema. Então, lembre-se, uma condição suficiente gera um resultado necessário. Assim, se Pedro for à praia, então Maria vai ao cinema, é logicamente equivalente dizer o quê, gente? Que Pedro ir à praia é condição suficiente para Maria ir ao cinema e Maria ir ao cinema é condição necessária para Pedro ir à praia. Então, entenda. Quando você sai daqui para cá, a primeira parte, você diz o quê? Condição suficiente. Por quê? Uma condição suficiente gera um resultado necessário. Pedro ir à praia é condição suficiente, ó. Quando eu pego Maria, o resultado de Maria, observa que eu tenho o quê? Um resultado necessário. Então, Maria ir ao cinema é o quê, gente? É condição necessária. Muita atenção para essas duas palavras, condição suficiente e condição necessária. Pegando a primeira parte, você tem condição suficiente. Pegando a segunda parte, você tem condição necessária. Okay? Então, assim como você tem essas duas formas de escrever uma condicional, você ainda tem muitas outras. Então, além dessas duas formas de você representar essa expressão se A, então B, nós temos aqui vários exemplos de expressões que são equivalentes a isso. Então, expressões que podem se empregar como equivalentes de se A, então B. Então, se eu tenho se A, então B, eu também posso escrever assim, ó, se A, B. Ou então, B, se A. Ou ainda, quando A, B. Ou ainda, A implica B. Ou ainda, A é condição suficiente para B, foi o que nós vimos. Ou ainda, B é condição necessária para A. Ou ainda, A somente se B. E, por fim, todo A é B. Então, todas essas formas, essas 8 formas de se escrever, são todas equivalentes a escrever se A, então B. Então, entenda isso. Se possível, memorize isso. Então, se A, então B, você pode representar se A, B, B, se A. Quando A, B, A implica B, A é condição suficiente para B, B é condição necessária para A somente se B e todo A é B. Vamos ver isso aí de uma forma prática. Vamos imaginar a seguinte frase. Se chove, então faz frio. Então, nós temos aqui uma frase, se chove, então faz frio. Como que nós podemos representar essa frase baseado nessas expressões que nós colocamos aqui? Então, pelo primeiro, nós dizemos assim, ó, se chove, faz frio, ó. Se A, B. O A, no caso aqui, é chove e o B faz frio. Então, ficaria, se chove, faz frio, né? Pegando o primeiro exemplo. O segundo exemplo, B, né? Então, faz frio, se chove. Então, você também pode escrever dessa forma. Faz frio, se chove. Aqui, quando chove, faz frio. Chover implica fazer frio. Veja, chover implica fazer frio é a mesma coisa que eu disser. Se chove, então faz frio. O outro exemplo, chover é condição suficiente para fazer frio. Veja que eu estou falando, ó, pego do A até o B. Ó. De A para B, eu digo, é condição suficiente. Então, aqui no nosso exemplo, chover é condição suficiente para fazer frio. Agora, pegando de B, nós temos B
é condição necessária para A. Então, fazer frio é condição necessária para chover. E, por fim, nós temos aqui que toda vez que chove, faz frio. E ainda, chove somente se faz frio. Então, gente, preste muita atenção nesse tipo de questão, porque a prova, o enunciado da questão, ela pode trazer uma dessas expressões. E em todas essas expressões, você pode substituir por expressão desse tipo. Então, toda vez que chove, faz frio. É a mesma coisa que se chove, então faz frio. Então, para terminar o nosso estudo da condicional, nós vamos aqui ver a tabela verdade, né, do conectivo se, então. Aqui nós já sabemos o seguinte: uma condicional só será falsa quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, a condicional será verdadeira. Então, eu tenho aqui, ó, se Pedro estudar, então será aprovado. Está aqui. Então, Pedro estudar é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro, falso. Para a condicional, isso aqui é o único caso, ó. Uma condicional só será falsa quando a primeira parte for verdadeira. Ó. A primeira parte é verdadeira, a segunda parte é falsa. Então, aqui terá valor lógico que falso. Nos demais casos, será sempre verdadeiro. Então, aqui eu tenho falso, verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso e falso, resultado verdadeiro. Então, somente nesse caso, nós teremos valor lógico falso. E logo, a tabela verdade fica P e Q, fica assim. Verdadeiro, verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro, falso, resultado falso. Falso, verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso e falso, resultado verdadeiro. Então, aqui nós estudamos o conectivo se, então. Nós estudamos a condicional. Nós vamos ver muito exemplo de condicional e com os exemplos você vai entender a forma prática de se utilizar o conectivo se, então. Um abraço para você e até a próxima aula com o nosso estudo da bicondicional. Até lá!